Boa tarde a todos os meus amigos e amigas inscritos e que estão assistindo o canal Tratamento de Efluentes. Estamos aqui novamente de retorno, agora com um ano novo. Aproveitando o ensejo, quero desejar a todos vocês um feliz 2021, que nós possamos, né, pessoal, terminar o 2021 bem diferente do que nós terminamos o 2020, se Deus quiser, né? E então, dando sequência aos nossos vídeos explicativos acerca de tratamento de efluentes, um assunto esse tão especial, hoje eu quero dar seguimento nesse assunto, falando sobre alguns tratamentos específicos, né? Depois, na sequência, nos próximos vídeos, que em breve nós faremos, eu comentaria alguma coisa sobre os principais produtos usados no tratamento, produtos químicos, né? Usados no tratamento de efluentes. E, na sequência, vamos programar a primeira live que nós teremos, que depois eu vou dar mais detalhes nos vídeos seguintes. Tá ok, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, onde eu tenho o Manual de Tratamento de Efluentes do professor Cavalcante, que é um livro que eu uso como base para as aulas, e vamos discorrer sobre o assunto. Muito bem. Então, aqui nós vamos iniciar comentando alguma coisa sobre remoção de alguns outros tipos de poluentes. No último vídeo, eu comentei com você sobre a remoção de cromo hexavalente, a eliminação de cromo hexavalente, que deve ser reduzido através de metabisulfito de potássio ou bisulfito. Aliás, deixa eu fazer um parêntese sobre isso também. Uma curiosidade, tá? Para quem não sabe, ou não sabia disso. Pessoal, é possível fazer a redução de cromo hexavalente para cromo trivalente usando peróxido de hidrogênio. Vocês vão dizer, mas como isso? O peróxido de hidrogênio não é um oxidante? Sim, mas dependendo das características, condições do meio, ele pode atuar também como um redutor. Pasmem, tá? Mas se vocês tiverem uma solução com cromo hexavalente num pH menor que 3 e vocês adicionarem peróxido de hidrogênio, vocês vão conseguir fazer a redução desse cromo hexavalente para trivalente por meio do peróxido. E ele produz um intermediário violeta nessa reação, que ela é até bonita, essa reação aí. Eu vou ver se no próximo vídeo eu consigo fazer uma demonstração prática disso para vocês e mostrar essa mudança de coloração, tá? Me comprometo para colocar um vídeo mostrando essa reação de redução do cromo hexavalente para trivalente por meio do peróxido, tá? Vou demonstrar isso de maneira prática para vocês. Claro que vai ter que ter alguns cuidados que nós vamos ter que tomar nessa reação aí para que a gente não leve o tiro não saia pela culatra. Mas quando eu fizer o vídeo eu vou explicar para vocês. Bom, então dando seguimento agora, depois de falar sobre o cromo hexavalente, vou comentar sobre a eliminação de alguns poluentes bem específicos. O primeiro que tem aqui no livro, ele fala sobre o selênio. Tá? O selênio, pessoal, assim como o selênio elementar, ele é muito difícil de estar presente nos efluentes. Mas ele, às vezes, pode estar presente na forma de íons, né? Geralmente na forma de um ânion complexo. O mais comum, complexo não, na forma de um ânion. Tá? O mais comum deles é o chamado selenito. O selenito é um ânion muito usado em alguns produtos químicos que dão coloração, que transmitem coloração a metais, principalmente para aço e também para algumas ligas de cobre. Então, esses produtos que dão essa coloração para ligas de aço e de cobre, geralmente contém selenito, o selênio na forma de selenito. E ele é solúvel no meio. E como é que eu faço, então, para eliminar esse selênio na forma de selenito que está insolúvel? Então, aqui tem a técnica. Ó. O selênio pode ser removido através da reação de oxirredução. Então, inicialmente, eu vou fazer uma oxidação e vou gerar o íon selenato. Então, eu vou adicionar um oxidante, que pode ser o peróxido de hidrogênio, que é o mais comum, ou até o hipoclorito.
Então, eu vou oxidar o selenito para selenato, e na sequência eu vou reduzir, formando o selênio elementar, o Se, que vai ficar insolúvel, então. Tá? A etapa oxidativa é feita pela adição de peróxido de hidrogênio, e a fase redutiva, metamisulfito. Lembrando sempre que a oxidação é em meio alcalino e a redução em meio ácido. Tá? Aí vocês vão me perguntar, mas quanto que eu adiciono, qual é a quantidade, quanto tempo de reação, qual é o melhor pH? Pessoal, tudo isso, a única maneira de ter esses dados é através de ensaios de tratabilidade de laboratório, porque nesse efluente não vai ter só o selenito, não vai ter só o selênio, vai ter outras substâncias que também podem consumir peróxido, que podem interferir nessas faixas de pH, que podem mudar o tempo. Então, não tem como dar uma receita para isso, porque ela tem que ser determinada através de ensaios de laboratório, ensaios de tratabilidade. Lembrando para vocês, a química é uma ciência experimental, ou seja, a química ela é baseada em trabalhos, em experimentos de laboratório. Outro elemento que pode estar presente no efluente é o arsênio. O arsênio não é muito comum em efluentes assim de uma maneira geral. Porém, em alguns tipos de indústrias pode ser normal a presença de arsênio. O arsênio, você sabe, né, que é um veneno bastante poderoso, né? Então, o arsênio contido em efluentes industriais pode também ser removido através de precipitação química, utilizando-se sulfeto de sódio, ou H2S, em pH neutro. Lembrando, né, pessoal, o sulfeto tem que ter bastante cuidado para não ultrapassar os valores, né, os limites os padrões de emissão, e o risco de mau cheiro, porque isso aqui não tem um cheiro muito agradável, né? Também pode ser removido por coprecipitação com hidróxido férrico. E isso sim é bem mais interessante. Então, através do cloreto férrico, a gente, dependendo do efluente, né, e das características, nós podemos conseguir eliminar o arsênio. Outra forma de remoção do arsênico se dá através da absorção de arsenitos e arsenatos em nanopartículas de óxido de ferro hidratado impregnados em substrato de polímero. Isso aqui é muito usado em resinas. Então, são resinas específicas feitas para remoção de arsênio. Só que são bem caras, tá, pessoal? Então, se vocês têm dificuldade na remoção de arsênico, tentem os outros métodos primeiro, para depois, se não der, partir para resinas. Agora vamos com um elemento aqui, um composto que está tendo bastante problema ultimamente em empresas metalúrgicas, que é o boro. Tá? Tem muita gente enfrentando problemas para remoção de boro, eliminação de boro. Geralmente o boro, pessoal, que está contido nos efluentes, ele não está na forma de boro elementar, ele está na forma de um ânion chamado borato. Tá? É o borato de sódio, o tetraborato de sódio, o borato de potássio, o tetraborato de potássio. Os efluentes contendo boro são submetidos a técnicas de coprecipitação química, de acordo com o processo patenteado. Então, já começa a ver que não é tão moleza assim, né? Por meio de controle de pH e tempo de reação. Qual é, que é o problema desse processo patenteado, pessoal? Isso aqui é um processo que ele só funciona em altas temperaturas, então tu vai ter que aquecer o efluente, quase ferver o efluente, e por longos tempos. Então, não é numa estação de tratamento comum que a gente vai conseguir fazer a eliminação do boro por esse processo patenteado, tá? Então, como é que é esse processo? Basicamente, tá? Não, aqui ele não vai dar os detalhes porque é uma patente. Caracteriza-se por envolver a adição de sulfato de cálcio e sulfato de alumínio em pH menor que 4, hidróxido de cálcio em pH alcalino em períodos de 4 horas de duração em um processo realizado em 2 fases. E é a quente também, tá, pessoal? A primeira fase elimina a maior parte do boro, enquanto que na segunda fase o índice final geralmente atinge valores menores que 1 miligrama por litro. Então, é um processo que funciona, que dá um bom resultado, só que ele é muito caro para fazer num efluente, tá? É um efluente assim em larga escala. O boro é incorporado no precipitado formado na forma de etringite, hexacálcico aluminato trisulfato hidratado. Que nome, né, pessoal? Olha aqui a fórmula dele aqui, ó.
Outros processos, pessoal, para remoção de boro, utilizando, por exemplo, cal hidratado, sulfato de alumínio, cloreto férrico, é muito difícil tu baixar menos do que 10 ppm de boro. E se eu não me engano, o limite deve variar isso, mas o limite é menor que 10 ppm, deve ser 5 ou 2 ppm, tá? O limite para a emissão de boro. Então, num processo físico-químico tradicional, dificilmente, eu diria, é quase impossível nós atingirmos o parâmetro de boro. Tá? De onde que vem esse boro? Ele vem geralmente de processos de galvanoplastia, por exemplo, onde se usa ácido bórico, banhos de níquel, banhos de zinco ácido, em alguns processos também que utilizam soldas, que usam fundentes à base de bórax, que o bórax é um fundente muito usado em alguns processos de solda, e tratamento térmico também. Então, o boro é uma coisa assim bastante comum em efluentes, mas ele é bem complicado para reduzir o valor dele. Os melhores resultados obtidos atualmente para a remoção de boro são através de resinas seletivas para absorção de boro. Tá? Cianeto. Vamos lá. O cianeto é usado, então, em galvanoplastias, né, em alguns banhos, como banhos de cobre, ainda muito usado, porque não tem alternativa, banhos de cobre alcalino, com cianeto, e banhos de metais preciosos, como prata, ouro, cádmio. Né, o zinco praticamente já se eliminou os cianetos, quase, de todos os banhos. Mas em tratamento térmico também se usa muito cianeto, tá? Então, a remoção de cianetos em correntes alcalinas segregadas dos demais despejos, então, nós não podemos misturar os cianetos com os outros efluentes. Eu tenho que separar os efluentes, principalmente dos ácidos, né? Porque senão eu posso formar o ácido cianídrico, o gás cianídrico, que é um gás mortal. É conseguida por meio da oxidação com agente oxidante, usualmente hipoclorito de sódio, ou cloro gasoso. Cloro gasoso é muito difícil usar, né? Porque é muito perigoso trabalhar com gás cloro em cilindros. Que pode ser introduzido no sistema em pH fortemente alcalino, então pH maior que 10. Os produtos da reação são cianato, que é muito, muito, muito menos tóxico do que o cianeto, e não tem, inclusive, parâmetro para ele, e compostos de gás carbônico e nitrogênio, quando eu vou até a oxidação final do cianeto, que ela é feita em 2 etapas, conforme eu vou mostrar para vocês na sequência. O cianato é cerca de 1000 vezes menos tóxico que o cianeto. A reação deve ser processada sempre em pH acima de 10, a fim de se evitar a formação do ácido cianídrico, né, que é um gás que é letal. Aliás, eu tenho uma experiência bem triste com isso, que um dia eu ainda vou contar para vocês aí a minha experiência com ácido cianídrico. Então, utilizando cicloro ou hipoclorito, as reações estão abaixo. Então, aqui, ó, a primeira reação é o cianeto reagindo com hipoclorito, né? Perdão, o cianeto reagindo com o cloro ou hipoclorito em meio alcalino. Eu vou produzir o cianato, formar cloreto de sódio e água. Este cianato, se eu continuar adicionando mais cloro ou hipoclorito, eu consigo oxidá-lo a gás carbônico e nitrogênio gasoso. Aqui, pessoal, nós temos aqui um gráfico aqui do lado que mostra a decomposição, então, do cianeto em função do pH, né? Então, aqui seria a porcentagem, né? Quanto mais perto do zero, maior a eficiência que nós temos. Aqui o tempo em horas e aqui o pH. Então, vocês podem notar que quando o pH, por exemplo, está em 7, mesmo eu deixando 2, 3 horas reagindo, eu só consigo 40% de eficiência na oxidação do cianeto. Se eu tiver um pH em torno de 10, aqui, ó, 10,8, uns 40, 45 minutos aqui, eu consigo zerar o meu cianeto. Então, vejam que a reação de oxidação de cianeto ela não é instantânea. Mesmo no pH ótimo, ideal, ela é uma reação lenta. Ela precisa em torno de 40, 45 minutos para garantir a efetividade dela. Aqui está a reação com hipoclorito, né? Então, nós temos aqui, ó, formação do cianato mais cloreto de sódio e o gás carbônico e nitrogênio com cloreto de sódio.
Notem uma coisa, pessoal, interessante, que na destruição do cianeto por hipoclorito, o que eu formo aqui? Cloreto de sódio. O cloreto de sódio é sal de cozinha. Então, o efluente final de uma oxidação de cianeto por meio de hipoclorito será uma água salina. E isso será um problema se eu futuramente tiver que atingir parâmetros de ecotoxicidade, porque eu vou estar gerando uma água muito salina. Mais adiante nós vamos falar sobre ecotoxicidade e nós vamos ver que isso aqui vai ser um problema, tá? Porque eu vou testar organismos vivos de meio de água doce numa água salgada. Então, aqui está... aqui nós temos um outro gráfico, pessoal, que mostra aqui ó, o potencial, o RP. Se vocês lembram lá do cromo, quando eu falei da redução do cromo, o potencial ele começava alto e caía, né? Ele diminuía o potencial. Por quê? Porque é uma reação de redução. Aqui, como é uma reação de oxidação, o que vai acontecer com o potencial? Ele vai subir. É uma reação ao contrário. Então, ele vai começar com um potencial aqui em torno de 150 milivolts, e para ele terminar a primeira etapa, que é a oxidação para cianato, eu vou ter que terminar aqui em torno de 500 milivolts. Eu subi de 150 para 500. E se eu quiser terminar a reação e formar gás carbônico e água, eu tenho que terminar lá perto dos 900 milivolts. Então, eu começo num potencial baixo e termino num potencial alto. Isso quando a reação ela é numa estação automática, que eu tenho sondas redox que vão medindo o potencial. Que é o que diz agora aqui, ó. Em sistemas contínuos, utilizam-se reatores de duplo estágio em série. No primeiro estágio, o pH é ajustado entre 9 a 11, utilizando-se um álcali, como a soda cáustica ou cal. No segundo estágio, o pH é controlado em 8,5, então um pH mais baixo, continuando-se a dosagem com o cloro. O tempo de reação necessário é de 25 a 50 minutos em cada estágio. Esse 25 aqui, pessoal, é muito perigoso, tá? Fiquem mais perto dos 50 aqui, ó, 40, 45 no mínimo, tá? Eu recomendo, para não ter risco de ainda ter algum cianeto residual. Lembrando sempre que a temperatura ambiente, ela influi na velocidade das reações químicas. Pessoal, existe uma lei da cinética que, em grosso modo, ela diz o seguinte: um aumento de 10 graus centígrados dobra a velocidade de uma reação química. Isso com uma regra geral. Então, se você pegar, por exemplo, água a 20 graus e água a 40 graus e tentar dissolver, por exemplo, uma colher de sal, a mesma colher de sal, em 2 copos de água, um a 20 e um a 40 graus, o tempo que vai demorar para dissolver essa colher de sal é a metade do que é 20 graus. Certo, pessoal? Cuidado com isso, então, tá? Em sistemas contínuos, então, eu já falei isso, né? Muito bem, continuando. Estequiometricamente, na oxidação do cianeto, utilizando-se cloro, são necessários 7 gramas de cloro por grama de cianeto e 8 gramas de soda por grama de cianeto. Notem que a soda é consumida também. Da mesma maneira que no tratamento de cromo, eu consumo ácido sulfúrico e o pH tende a subir, aqui eu estou consumindo soda, pessoal. Qual é a tendência do pH, então, nessa reação? É baixar. Então, à medida que eu vou adicionando hipoclorito, eu tenho que controlar o pH e ir adicionando soda se o pH baixar. Muita atenção com isso, tá? Porque eu consumo soda. Olha só. A gente consome 8 gramas de soda para cada grama de cianeto. Com hipoclorito, são necessários 7,5 gramas de hipoclorito de sódio por grama de cianeto. Tá? Lembrando que isso aqui é se o hipoclorito e o cloro for oxidar só o cianeto. Se tiver outras coisas no efluente que o cloro ou o hipoclorito for oxidar, essa estequiometria muda. Porque isso aqui eu estou pensando numa solução, um efluente que só tem cianeto, né? Mais nada para oxidar, ok? Agora vem um item importante. Complexos cianometálicos, ou seja, complexos de cianeto com metais, complexos de cianeto com zinco, com cobre, com níquel, com prata, com
os metais que vocês quiserem, formados pela reação de cianeto etilcianato com metais, são bastante estáveis em água, podendo ser removidos com solução de sulfato ferroso. Tudo isso aqui tem que ser testado, tá, pessoal? O que ele quer dizer que é o seguinte, ó, os complexos formados de cianeto e metais, eles são bem difíceis de quebrar, tá? O produto de reação é um complexo ferrocianeto ferroso, que é rapidamente oxidado a ferrocianeto férrico insolúvel. Se vocês quiserem utilizar sulfato ferroso para eliminar esses complexos aqui, vocês têm que ter a ciência também que vão gerar bastante lodo, tá? Esse ferrocianeto férrico insolúvel é lodo, tá? E essa reação é em pH ligeiramente alcalino. Tudo isso aqui também pode ser investigado em laboratório para ver a eficiência. Bom, pessoal, é possível oxidar cianeto com peróxido? Sim, é possível. Tem muitas empresas que preferem, porque um detalhezinho que não fala aqui no livro, né, não fala aí, mas que é importante dizer para vocês, é que se eu tiver um descontrole do pH, por exemplo, eu não mantiver o pH aqui, ó, sempre acima de 10, e o pH cair um pouquinho para 9, 8,5, eu corro o risco de formar um gás chamado cianogênio. E esse gás que forma, chamado cianogênio, ele é extremamente irritante para os olhos, nariz, para as mucosas, como, de maneira geral. Então, se a empresa, por exemplo, tem uma estação num ambiente fechado, eu corro o risco de formar esse gás cianogênio, e ele é muito agressivo. Então, tem empresas que preferem trabalhar com peróxido de hidrogênio, porque o peróxido não existe o risco de formar o cianogênio. Tá? Geralmente, tu vai gastar menos peróxido do que gastaria com hipoclorito. Mas qual é a relação que tem? Tem que fazer ensaios de laboratório. E como eu falei para vocês, o peróxido ele é um oxidante mais enérgico que o cianeto. E ele não vai oxidar só o cianeto, vai oxidar tudo que tiver lá dentro. Então, tem que investigar em laboratório qual a dosagem que eu preciso de peróxido para remover e oxidar todo esse cianeto. Tá, pessoal? Muito bem. Fósforo, que é um outro poluente problemático, né? O fósforo, ele pode ser removido quimicamente, e é muito fácil até tu remover quimicamente o fósforo, tá? De uma maneira geral, é simples. Dos despejos, através do emprego de cal e sais metálicos, de ferro ou alumínio. Eu prefiro sais de ferro, base cloreto férrico, tá? Juntamente com polímeros, de forma a produzir sais insolúveis e de baixa solubilidade quando combinados com o fosfato. Porque a maioria do fósforo que está presente em efluentes, ele está na forma de fosfatos, que vem de banhos de fosfatização, de águas que contêm um fósforo, de detergentes, desengraxantes, sabões e tal. Dois diferentes tipos de precipitação podem ocorrer. Ó. Nós temos com cal e com metais. Vamos imaginar como eu vou trabalhar. Geralmente eu vou trabalhar com os dois, ou um só. Vamos imaginar com cal, então, né? Então, precipitação com cal. Quando a cal é adicionada à água sob a forma de hidróxido de cálcio, reage com a alcalinidade natural do bicarbonato, formando carbonato de cálcio. Com a elevação do pH para valores em torno de 10, íons de cálcio em excesso reagirão com o fosfato, de forma a precipitar a hidroxilapatita, que é essa fórmula aqui. Então, se eu quiser eliminar fósforo de um efluente com cal, eu tenho que dosar bastante cal e deixar esse pH maior do que 10. 10, 11 até. Tá? E tempo de reação, pessoal. No mínimo, uns 30, 40 minutos de agitação. Tá? Só lembrando, né? Todo esse pH que eu subir, depois eu vou ter que baixar. Então, eu vou ter que gastar ácido depois para baixar esse pH. Tá? A outra maneira que eu tenho é através de utilizando metais. Por exemplo, eu vou aqui falar para vocês do cloreto férrico, que é o mais comum, tá? Então, o cloreto férrico aqui, ó, ele pode reagir com o ácido fosfórico e formar o fosfato férrico, que ele é pouco solúvel. Esse método com cloreto férrico é bem eficiente, tá, pessoal? Também, qual é a dosagem que eu tenho que usar? Qual é o tempo? Tudo investigado em laboratório. Mas, geralmente, as quantidades que você dosa de cloreto férrico, se o teor de fósforo não é alto, são baixos.
São ppm de ferro para eliminar fósforo. Tá? Ele é bem eficiente. Lembrando que o cloreto férrico, ele baixa pH. Então, vocês têm que, se adicionar uma certa quantidade de cloreto férrico, tem que corrigir. E vocês podem aproveitar para corrigir com hidróxido de cálcio, com cal, né, que já vai unir os dois métodos. Tá? Vamos lá, então. Teoricamente, a solubilidade mínima do fosfato de alumínio ocorre em pH 6,3 e do hidróxido férrico em pH 5,3. Contudo, na prática, bons níveis de remoção de fósforo ocorrem na faixa de pH entre 5,5 a 7, ou seja, a faixa neutra. A remoção de fósforo via química pode ser feita tomando por base o despejo bruto ou como tratamento terciário, ou seja, no efluente de um tratamento biológico. Isso é bem comum, tá? Eu tenho vários clientes que fazem isso. Lá no reator biológico é adicionado cloreto férrico para ajudar a formar os flocos biológicos e já também pegar o fósforo, tá? Neste caso, o fósforo, nas formas de fósforo orgânico e polifosfato, são transformados em ortofosfato por ação biológica. Quando alumínio e ferro são adicionados ao despejo bruto, eles reagem com ortofosfato solúvel para produzir um precipitado. Não se pode usar cálculos estequiométricos, aquilo que eu falei antes, né, para sequer estimar as quantidades, uma vez que essas reações ocorrem juntamente com outras reações que competem entre si. Desta forma, o cálculo do consumo deve ser feito à luz de ensaios de tratabilidade. Pessoal, para quem não assistiu, eu tenho um vídeo anterior que fala sobre ensaios de tratabilidade. Quem não assistiu, assista, porque eu desmistifico muita coisa que tem sobre os ensaios de tratabilidade. E para terminar hoje, o penúltimo para nós terminar hoje, nós vamos falar sobre o nitrogênio e depois para terminar sobre o fluoreto. Vamos lá, sobre o nitrogênio amoniacal. Tá? A remoção de nitrogênio amoniacal de um despejo pode ser feita por cloração ao breakpoint, através da adição de cloro ou hipoclorito. Eu não recomendo fazer isso, tá? Não recomendo, porque tu pode formar cloraminas, que são substâncias cancerígenas. Então, eu pulo minha opinião, tá? Eu pulo esse parágrafo e não faço essa cloração aqui, ó. Porque diz aqui, ó, pode formar organoclorados, que além de aumentar a salinidade, né, pode formar substâncias cancerígenas, tá? Então, vamos pular. Outra forma de remoção do nitrogênio amoniacal é por air stripping, seria uma lavagem, um lavador de gases, uma lavagem de gases, tá? Eu também não recomendo isso aqui, porque tu vai transformar aquele nitrogênio amoniacal que está dentro da água, vai virar um gás, tu vai jogar para a atmosfera, e tu vai ter um outro problema aí, né? Que é a poluição do ar. Então, pessoal, como é que se faz para eliminar nitrogênio amoniacal ou nitrogênio total de efluentes? Hoje, as melhores alternativas para remoção de nitrogênio são através da adsorção em zeólitas, que eu vou tratar num próximo vídeo, mais adiante, onde eu vou falar especificamente sobre processos de adsorção. Lembrem bem disso. Os melhores resultados para a eliminação de nitrogênio, tanto amoniacal quanto total, o nitrogênio Gerdau, é através da adsorção em zeólitas, tá? E, para finalizar, fluoreto, que também é um probleminha, tá? É um probleminha. Fluoreto é removido de efluentes por precipitação com cal. Olha só como o cal tem um uso bem interessante, né? Muito mais do que a soda. Formando-se o fluoreto de cálcio, que é pouco solúvel, mas em pH 11. Então, vocês podem ver que vai gastar bastante cal, e depois eu vou ter que precipitar isso no pH 11, tá, pessoal? Segregar esse efluente e acertar depois o pH dele. O efluente clarificado, contudo, é da ordem de 5 a 10 ppm ainda de fluoreto. Então, não é um processo assim que... eu vou atingir lá 1 ppm, 2. Remoções maiores se conseguem com tratamento complementar. Aqui ele fala em alumínio ativada, mas eu parto para uma resina de troca iônica, tá? Que aí tu consegue atingir. Ok, pessoal?
Então, o vídeo de hoje é esse, e no próximo eu vou tratar com você sobre os principais produtos químicos usados no tratamento, na coagulação e floculação. Vou falar sobre o sulfato de alumínio, policloreto de alumínio, cloreto férrico e sulfato ferroso, polímeros e antiespumantes e alguns outros produtos que a gente usa no tratamento de efluentes como auxiliares para esse processo. Mas antes de eu fazer isso, pessoal, com certeza eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando a redução do cromo com peróxido. Fico devendo essa e ainda farei nos próximos dias. Tá bom, pessoal? Uma ótima semana para todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.